Glória a Deus, só da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus está presente. E onde a presença de Deus está, a liberdade, a tristeza salta de alegria. Pode até a gente chegar um pouquinho triste, né? Um pouquinho cabisbaixo, mas a presença de Jesus preenche a nossa alma. A presença de Jesus nos dá alegria na alma. Só a presença de Jesus que faz isso. Só a presença dele. A gente pode não ter nada, mas se a gente tiver a presença nos dá descanso. Pode estar faltando tudo, mas se a gente tiver a presença, ela nos dará descanso. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 139. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Grata a Deus por essa oportunidade e a irmã Risalva pela confiança. Eu sabia que a irmã Risalva ia me chamar para pregar naquele dia. Eu disse assim, eu vou chegar mais cedo, porque eu tenho certeza que a irmã Risalva vai me chamar para pregar. Aí eu chego, a irmã Risalva na porta. Eu digo, eu não acredito. Glória a Deus. Aleluia. É porque é uma responsabilidade muito grande, né, igreja? Pregar a palavra do Senhor. Mas o Deus que nos chama é o Deus que se responsabiliza, não é isso? Todos encontraram? Verso 16 e o 17, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Amém? Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Nós lemos um salmo muito conhecido, né? Que é bastante conhecido da igreja, da Bíblia, da palavra de Deus. É um salmo muito conhecido. E eu não sei se você sabe, mas no texto hebraico, né, a coleção dos salmos se chamava louvores. Se chamava louvores. A Septuaginta, né, que é a tradução grega do Antigo Testamento, foi quem chamou de salmos. O livro de salmos, que deriva, que indica tocar ou tanger em cordas, o que sugere uma associação a um acompanhamento musical. Ou seja, o livro de salmos, ele é um livro feito de canções. E eu amo, eu sou apaixonada pelo livro de salmos. Sou apaixonada. Porque de fato é como se fosse um CD com 150 canções, só que sendo todas elas escritas. E ele tem diversos compositores. Tem Davi, que recebeu a maioria das autorias. Tem Asaf, tem os filhos de Corá, tem Salomão, Moisés. Davi foi quem recebeu a maioria das autorias. Esse salmo que nós lemos hoje foi escrito por Davi. E muitas vezes, para você entender uma canção, você precisa entender o sentimento de quem a escreveu. Porque quem escreve viveu algo. Quem escreve passou por algo. Quem escreve teve uma história e através dessa história se inspirou para escrever. O salmista disse que esperou com paciência no Senhor. E ele se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Deus acessível. Ele experimentou
ele esperou, Deus agiu. Porque ele esperou, Deus fez. Ele escreveu o Salmo. Salmo de número 126. Quando eles cantam dizendo: quando o Senhor trouxe os que estavam presos, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. Deus que liberta. Eles experimentaram do Deus que foi liberdade para eles, do Deus que liberta, do Deus que tira do cativeiro, do Deus que vira o quadro. E o Deus que liberta inspirou a eles para que eles viessem escrever. Então quem escreve viveu algo, teve uma história com Deus. Todos tiveram uma história com Deus. E como é importante nós termos uma história com Deus para contar. Como é importante nós termos uma história com Deus. E todos eles tiveram, seja o Deus que é eterno, seja o Deus que é grandioso, seja o Deus que é bom, seja o Deus que é gracioso, seja o Deus que é galardoador, seja o Deus que é grande, seja o Deus que é santo, seja o Deus que é imutável, seja o Deus que é justo, seja o Deus que é amoroso, seja o Deus que é longânimo, seja o Deus que é misericordioso, seja o Deus que é altíssimo, seja o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, seja o Deus que cumpre com as suas promessas, seja o Deus que é, que foi e que sempre será providência, seja o Deus que é soberano, seja o Deus que é verdadeiro, seja o Deus que é insondável, seja o Deus que é infalível, seja o Deus que é imutável. Todos viveram uma história com esse Deus. E a partir daí começaram a escrever. Glória a Deus. E o Salmo de número 139, ele foi escrito por Davi. Glória a Deus. E para a gente entender a história, nós temos que voltar lá em Samuel. Quando Deus fala com Jessé e diz: Jessé, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Levanta-te, pega o teu vaso, enche ele de azeite, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, e dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel obedece, e a Bíblia diz que Samuel vai até Belém. Chega diante de Jessé e ele diz: eu vim ungir alguém aqui rei, porque Deus me disse que aqui tem um rei. Jessé apresenta o primeiro filho, Eliabe. Samuel olha e diz: esse tem cara, esse tem porte, esse tem jeito de rei, esse tem cara de rei, esse tem estatura, esse tem formosura. E imediatamente a voz de Deus vai nos ouvidos de Samuel e diz: Samuel, não atentes para a aparência, nem para a formosura, nem para a estatura, porque eu conheço o coração, eu sondo os corações, eu esquadrinho os sentimentos. Aí a Bíblia diz que passa, vai passando e vai passando e vai passando.
e nada. Samuel olha e diz: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os teus filhos? E Jessé disse: não, ainda falta o menor. Ele está cuidando das minhas ovelhas. Ele está no campo cuidando das minhas ovelhas. E a Bíblia diz que Samuel olha e diz: então manda-o chamar, porque nós não nos assentaremos à roda da mesa enquanto o menor não chegar. Aleluia. Era Deus dizendo: aquilo que para você parece que é, eu sei que não é. Porque Jesus, ele gosta de pegar as coisas que não são, as coisas que não é, as coisas desprezíveis deste mundo, aquilo que alguém olha e não dá valor, aquilo que alguém olha e diz que não tem futuro, que não vai sair do lugar, que não tem jeito, que acabou, aquilo que não é, aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém valoriza. Ele deposita o Espírito dele e faz ser. Aleluia, glória a Deus. Quem é que pode sondar a mente desse Deus? Quem é que pode sondar e entender as escolhas deste Deus? A Bíblia diz que Davi chega, é derramado sobre ele o azeite, e naquele dia é instituído sobre ele uma unção para reinar. Naquele dia. Só que o interessante de tudo, a beleza de tudo, é entender que Deus, ele nunca precisou de lugares favoráveis. Nunca, nunca. Ele podia olhar e falar: eu vou escolher alguém aqui dentro mesmo. Tá mais fácil, tá mais perto. Mas ele olhou e disse: eu escolho alguém aonde eu quiser. E escolheu alguém que nem estava presente no momento. Escolheu alguém que nem estava na galeria dos melhores e dos maiores heróis. Escolheu alguém que não tinha possibilidade nenhuma de vencer, mas escolheu, porque ele tem todo o poder de escolher quem ele quer, porque ele tem total autonomia para escolher quem ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de Davi demais, porque Davi foi o menino que Deus fitou os olhos. Davi foi o menino que Deus fitou os olhos no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, e disse: é ele que eu quero. É ele que eu quero, é ele que eu escolhi, menino segundo o meu coração. Aleluia. É ele que eu quero. Manda chamar, porque é ele que eu escolhi. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: o interessante de tudo é entender que ele foi ungido, ele foi consagrado, ele foi escolhido, mas no outro dia ele amanhece na mesma casa, ele amanhece com as mesmas roupas, no mesmo cenário, na mesma realidade. Porque da unção até de fato ele começar a reinar, até de fato ele começar a governar, demorou muitos anos. E a gente pensa que com a gente tem que ser diferente, porque Deus nos faz promessas, Deus libera palavras sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus disse que vai mudar, Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai mudar o quadro, mas no outro dia nós acordamos na mesma situação, na mesma casa, com
que Ele falou. E é isso que o adversário das nossas almas, ele quer, que nós percamos a fé, porque se tem algo que desagrada a Deus, é o homem que falta fé, o homem que deixa de acreditar. E é isso que o adversário, ele quer, que nós paremos de acreditar em tudo aquilo que Deus, ele falou que ia fazer. É isso que ele quer que nós façamos, que deixamos de acreditar que ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus libera uma palavra, Ele pode fazer imediatamente, porque Ele é poderoso, Ele é capaz, Ele pode tudo. Quando Ele nos faz uma promessa, Ele pode cumprir agora. Ele libera e faz. Ele fala e cumpre. Ele pode tudo. Mas por que muitas vezes isso não acontece? Mas porque muitas vezes Ele libera uma palavra hoje e amanhã eu acordo com a mesma situação, amanhã eu acordo com os mesmos problemas, amanhã eu acordo com a mesma tristeza. Por conta de nós. O problema não está nele. Somos nós que precisamos ser moldados. Somos nós que precisamos ser forjados. Somos nós que precisamos. Deus usa o tempo de Deus, ele é pedagógico. Deus usa o tempo para nos ensinar muitas coisas. No processo do tempo, a gente descobre coisas em nós que nem nós sabíamos que tínhamos. No processo do tempo, Deus vai tirando coisas de nós, vai colocando outras, vai forjando o nosso caráter, vai nos preparando. E ai de nós se não fosse o processo do tempo, porque iríamos receber as coisas de Deus e não saberíamos administrar. Iríamos receber aquilo que Ele nos prometeu e não saberíamos cuidar, não saberíamos conduzir. E Deus, ele não é irresponsável. Deus, ele só nos dá quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos maduros o suficiente para receber. Mas enquanto neste tempo da espera, a gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente não pode murmurar. No processo do tempo a gente tem que acreditar. Aleluia, glória. Parece difícil, mas quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil? Aleluia. Davi nem sabia, mas ele já estava sendo treinado. Estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele nem sabia, mas ele já estava sendo forjado, ele já estava sendo preparado, porque uma nação lá na frente estava lhe esperando, porque um trono lá na frente estava lhe esperando, porque uma coroa lá na frente estava lhe esperando. Ele nem sabia, mas ele estava lá, cuidando daquilo que o pai tinha colocado nas mãos dele. Por isso que eu te digo, tudo que Deus colocar na sua mão, cuide, por mais que pareça pequeno aos olhos humanos, aos olhos carnais, porque aos olhos de Deus não, mas por mais que pareça pequeno aos olhos do humano, cuida, faz com excelência, dê o seu melhor, cuida, porque você está sendo preparado, você está sendo treinado para viver algo maior. Aleluia. Tudo que Deus colocar na sua mão, por mais que pareça pequeno, cuide, cuide, cuide. Aleluia. Glória a Deus.
Porque enquanto Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai dele, do outro lado tinha Samuel dizendo: manda chamar. Ele estava lá cuidando, ele estava lá trabalhando, ele estava lá fazendo, e ele nem imaginava que do outro lado tinha o profeta dizendo: manda chamar, porque nós não vamos nos assentar à mesa, porque nós não vamos nos assentar à roda da mesa enquanto ele não chegar. Manda chamar, porque é ele que vai ungir o rei. Manda chamar, porque é ele que é escolhido. Manda chamar, porque Deus fitou os olhos nele. Aleluia, glória a Deus. Quando você menos esperar, Deus faz. Quando você menos esperar, Deus vai fazer. Quando você menos esperar, a gente se surpreende. Não é Deus que se surpreende conosco. É a gente que se surpreende com Deus. A gente não assusta Deus. A gente não surpreende Deus, porque Deus, ele sabe de tudo. É Deus que nos surpreende. Por mais que nós viemos saber da grandeza de Deus, todas as vezes que Deus decide fazer algo por nós, nós nos surpreendemos, porque tudo aquilo que Deus faz é grande, tudo aquilo que Deus faz é para causar surpresa, é para causar espanto aos nossos olhos, porque aquilo que é normal e natural é a gente que faz, mas aquilo que é impossível, aquilo que é irreal, aquilo que é improvável, é Deus que faz. E tudo aquilo que é improvável aos nossos olhos nos causa surpresa, nos causa espanto. Por quê? Porque alguém olhava e dizia: não tinha como, não tinha de onde sair, não tinha jeito. Aí Deus vai lá e faz. Aí Deus faz, a gente: meu Deus, Deus fez. Deus fez. Deus fez. E há um temor e um tremor dentro de nós. Deus fez, sabe, pastor meu. Mas chegou o dia de Davi se assentar. E eu quero te dizer que chega o dia que Deus, ele diz: até aqui não mais. Para toda luta, para toda prova,